Olá, tripulantes, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer uma pessoa muito especial e a gente queria trazer pessoas para falar com vocês que tivessem espaço de fala, que tivesse propriedade para falar, que tivesse vivenciado. Então a gente vai conhecer um pouco da Priscila hoje aqui no nosso bate-papo. De prazer, Priscila. Tenho 40 anos, né? E então eu descobri ano passado, através de exame de rotina. Então, eu já fazia um acompanhamento, porque eu tenho prótese na mama, e eu vinha fazendo um acompanhamento uma vez por ano. E até que veio a pandemia, e através da pandemia, o Covid deixou umas sequelinhas que foram cistinhos de água no meu seio, né? E isso eu comecei a acompanhar esses cistinhos de 6 em 6 meses. E foi nesse exame de rotina de 6 meses que foi detectado que estava um cistinho maior, né? Mas a profissional que estava me examinando, ela falou bem assim: olha, então vamos acompanhar daqui 6 meses, você não precisa se preocupar. Mas eu falo que a gente tem um Deus maravilhoso, né? E ele não deixou eu esperar 6 meses, e menos de um mês eu passei a mão, né? Fazendo o exame mesmo, né? Passei a mão e eu senti um carocinho no meu seio esquerdo, e automaticamente já mandei mensagem para a minha médica, e ela falou: Priscila, eu não estou te examinando nesse momento, tome um anti-inflamatório, né? Pode ser uma íngua, alguma coisa assim. E eu imediatamente fui na farmácia, comprei o anti-inflamatório e não passou. Mandei mensagem para ela de novo, ela falou assim: então repita a eco. Eu repeti o exame de imagem, e esse exame de imagem já deu inconclusivo, coisa de um mês aí. Então, do exame de imagem, fiz a ressonância magnética também deu inconclusiva e pediu a biópsia. Nossa, Então, comecei a fazer a eco em agosto, em outubro, eu já tinha, final de outubro, eu estava com o resultado da biópsia, que foi carcinoma de mama. ainda bem que você se percebeu, né? Nessa Sim, questão do autoexame mesmo, né? Para começar essa exatamente. conversa, né? Porque você poderia só ter esperado 6 meses Sim, e visto o que que ia acontecer a partir dali, né? exatamente. Por isso da importância da gente se conhecer também, né? Porque eu passei a mão quando eu senti, opa, alguma coisa tá diferente, né? E foi Então, atrás. imediatamente já fui atrás. Foi bem desafiador, né? Assim que eu descobri, já comecei a minha própria ginecologista começou a me direcionar para especialistas, né? Então, mastologista, oncologista, né? Então, foi um processo bem desafiador, porque eu não saberia como o meu organismo iria aceitar ou reagir, né, ao tratamento. E no dia 10 de dezembro do ano passado, eu fiz a minha primeira quimioterapia. Então, foram um total de 16 quimioterapias, Nossa. sendo 4 vermelhas, né, que é a mais forte, digamos assim, e 12 brancas. Então, foi, assim, muito desafiador, porque era tudo novo, né? Tanto corpo, tanto mente. Eu não sabia quais seriam os sintomas, né, que eu iria ter com esse tratamento. E após o mês, completando aí as quimioterapias, eu passei pela cirurgia. Foi rápida a cirurgia. Foi um mês depois, né? Então, nesse trajeto aí, em junho, eu fiz a cirurgia. Foi uma cirurgia conservadora da mama, né? Graças a Deus, eu fiz um exame genético, e esse exame genético deu negativo. Então, eu não tenho casos de família, digamos assim, de câncer de mama, e não é na minha genética. A médica, Nossa, a médica me falou que, olha, foi um acaso, né?
mas relacionado ao desafio que eu tive, eu acredito que foi isso, de saber que eu não sabia o que iria acontecer no dia seguinte, né. Claro. Então foi bem difícil, e depois da cirurgia eu ainda passei por 15 sessões de radioterapia. E você tirou a mama toda ou parcial? Como é que foi? Devido o exame, graças a Deus, ter dado negativo da minha análise genética, ela resolveu a minha médica resolveu fazer o exame só de conservação da mama, né. Então ela Aham. conservou a mama, ela fez a retirada apenas do local aonde ele estava, porque ele foi, graças a Deus, foi estágio inicial, né, eu Ai, detectei olha a já de diferença. começo, né, como eu já senti, já fui atrás, o tumor tinha menos de 2 centímetros. Nossa, pequeno. Isso da importância do diagnóstico precoce, né. Então quando se é detectado com o diagnosticado com câncer de mama, tem que saber que tipo de câncer que é. Então o câncer de mama ele tem uns 3 ou 4 tipos. Então, através do resultado da biópsia, tem que fazer o imunohistoquímico, que é um exame para saber que tipo de doença que é. E através disso que cada doença é um tratamento, sabe. Entendi. Aham. Então a minha médica falou: "Pri, como deu negativo sua análise genética, vamos fazer a retirada do local e a análise do linfonodo no sentinela", que é um linfonodo que ele fica abaixo da axila, Aham. porque é um linfonodo que ele é o primeiro a ser comprometido quando se tem um câncer de mama. Entendi. Então, graças a Deus, não foi necessário fazer esvaziamento axilar, e se o teste genético tivesse dado positivo, eu fui diagnosticada com câncer de mama triplo negativo, que ele é um dos mais agressivos e mais invasivos que tem. Então, Nossa. se a minha análise genética tivesse dado positiva, eu ia ter que fazer a retirada das mamas e futuramente a retirada do ovário, porque ele poderia voltar na outra mama ou no ovário futuramente, sabe. Aham. Então, por isso que ela resolveu, como deu negativo, ela fez a retirada apenas do local ali que ele estava e a retirada do linfonodo no sentinela, mesmo dando negativo. Durante o tratamento, eu não podia consumir realmente industrializados, reprocessados, embutidos, né, os verdes, né, os legumes, verduras tinham que ser muito bem higienizados, nada cru, digamos assim, carne crua ou peixe cru, né, então, as folhas eu tinha que deixar de molho, 15 minutos com uma colherzinha de água sanitária, sabe, ou aquele Uhum. higienizador de alimentos. Então, só que é algo que a gente já tinha que fazer na nossa rotina, né, Sim. higienizar os alimentos, mas às vezes na hora que a gente só lava um alface ali para consumir, e era um período que eu estava muito vulnerável, né, então eu não podia pegar Sim. uma bactéria, não podia pegar uma virose, né, então eu tive toda essa restrição aí Açúcar e muito também? líquido, açúcar, evitar açúcar e muito líquido, né, muita água. Eu acho que o maior desafio, físico, acho que foi a queda do cabelo, né. A gente nunca está preparado para receber um diagnóstico, né. Sim. Então e principalmente você se deparar e eu sempre tive um cabelão, assim, sabe, sempre fui muito vaidosa. E me deparar com a informação com a pergunta assim: "Você está preparada para cair seu cabelo, para ficar sem cabelo?", né. Não, a gente não está preparado, né. Não. Mas eu tive que todo aquele preparo mental, né, na verdade, porque daí eu já fui cortando o cabelo curtinho para não levar aquele choque. E o tratamento ele é tão forte que na primeira quimioterapia, 13 dias depois o meu cabelo caiu. Nossa. Então aham. Então, assim, eu já estava me preparando psicologicamente para esse momento. Foi um desafio muito grande, mas eu acho que Deus, assim, eu não tem como contar a minha trajetória e não falar de Deus, né. Eu acho que se a gente tem fé, a gente passa por tudo e a gente consegue, né. Então, referente ao desafio físico, seria mesmo a questão da queda do cabelo,
E o desafio emocional, eu acho que a gente tem é o controle da nossa mente, né. Eu acho que Sim, eu falo que se a nossa cabeça está boa, o corpo flui, tudo flui, né. Eu tive que verdade. começar com terapia, me ajudou muito, né, a terapia me ajudou Show. muito, até para que eu pudesse entender todo esse processo, né, porque era tudo novo, né, como eu falei, a gente não está preparado para receber um diagnóstico, principalmente um diagnóstico de câncer, né. A gente nunca acha que com a gente vai acontecer, né. Nunca, nunca, exatamente. A gente conhece, amigos, familiares de amigos, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né. Sim, Então, em referente ao os desafios práticos, eu acredito que, tinha dias, assim, que eu não conseguia nem levantar da cama, eu queria fazer um exercício, e eu mesmo às vezes ruim, eu falava: "Não, eu preciso lutar contra isso", né. Eu mesmo carequinha lá ia fazer um cardio na academia, eu fui lutando contra aquilo. Aceitei, né, mas eu fui lutando contra aquilo que eu estava naquele momento, né. Então, é todo um conjunto, um desafio em conjunto, tanto emocional como físico e até mesmo o prático, né. Eu digo para você que, Deus, foi o que me curou, né, é o que te então sustenta. é a minha fé. E eu acredito muito também que a rede de apoio, principalmente família, amigos, orações, faz toda a diferença. Até porque eu consegui entender nesse tratamento que eu não estava sozinha, né, que eu que as pessoas ao meu redor me passavam forças, mesmo naquele dia que eu não tinha nenhuma, né, como eu falo, nem força para rezar eu tinha, mas eu sabia que meus familiares, meus amigos estavam rezando por mim. Então eu acredito que a rede de apoio faz toda a diferença no tratamento, sabe. Muito legal. Eu entrevistei uma pessoa antes de entrevistar Uhum. você, também, que, né, com um desafio similar ao seu, e essa também foi a resposta dela. Sim, eu Que acho que é loucura, né, a rede de apoio. exatamente, exatamente. E sinto pelas pessoas que não têm, sabe. Hã. Se eu pudesse abraçar, pegar no colo: "Vem aqui que eu vou rezar por você, que eu vou orar por você", faz muita diferença mesmo. E a gente fala muito pra equipe aqui, né, a gente trabalha 100% em casa, no teletrabalho, Home office. né, em Uhum. home office. A importância da gente não se acomodar no estar próximo das pessoas, de buscar o outro, de fortalecer nossas relações, porque é isso que mantém a gente Sim, funcionando, né. eu aprendi que eu tenho uma força que eu não s que assim, a mulher principalmente, né, a gente tira uma força que a gente não sabe da onde que a gente tem, ou a gente tinha que estava meio Guardadinho adormecido, né. ali. E a fé, eu acho que eu pratiquei muito, assim, a minha fé, coisa que eu também não imaginava que eu tinha, uma fé tão grande assim, sabe. Eh, eu acho que, saber que a gente é capaz, sabe, que a gente indiferente do problema, assim, se é uma doença ou um problema familiar ou algo assim, tudo é possível, né. Então eu acredito que foi isso mesmo, que eu descobri que eu tenho uma força que eu nem imaginava ter na minha vida, assim. Assim, eu acho que eu teria me cuidado no sentido muito de alimentação, Ah, né, legal. Uhum. alimentação, assim, porque, assim, o nosso dia a dia é tão corrido que a gente às vezes come: "Ah, vou comer qualquer coisa", é por causa né, então eu acho que a alimentação e eu teria me dedicado mais aos exercícios físicos, sabe, Legal. que Uhum. que isso faz toda a diferença, né. Então, acredito que para prevenção eu fiz o que estava ao meu alcance, né, Sim. mas eu mudaria nessa questão, assim, ter me cuidado um pouco mais na alimentação, nos exercícios físicos, ter me olhado mais, né. Olha, eu sou a prova,
né, que eu fui diagnosticada através de um exame de rotina. Então, o meu recado é: não, não adie, não deixe para depois. Eu sei que a vida, principalmente da mulher, é corrida, é trabalho, é família, né, e aí a gente acaba realmente deixando um pouquinho de lado a nossa saúde. Então o meu recado é não adie, procure médico, tá sentindo alguma dorzinha ou outra, vai atrás, né. E eu digo para as mulheres, assim, ó, teve uma pesquisa que de 1 a cada 8 mulheres terão câncer de mama, gente. Nossa. Então, assim, você vai correr esse risco? O que eu digo para as mulheres, realmente, como nós comentamos, médico não pediu? Ah, tá tudo bem? Peça, seja um Uhum. pouco exigente, né, que Sim, ele não vai negar, só sim. para realmente ter a certeza, graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus eu terminei meu tratamento, eu estou curada, né. Ai, que Eu entrei legal. em remissão, né, então agora é só mais acompanhamento, exames, né, durante um período e depois, em nome de Jesus, até nunca mais, né, digamos Não, assim. nunca mais. Então o meu conselho é: gente, se cuidem, né, se amem, se priorizem, se olhem um pouquinho mais com amor, né. Então a partir do momento que a gente se olha um pouco mais com amor, a gente tem um pouco mais de noção da importância de quanto é importante a nossa saúde, né. Sem dúvida. Então não tenham vergonha de se tocar no banheiro, tomando banho ali, se toque, sentiu alguma coisa diferente, procure imediatamente ajuda médica. Né, Isso, os perfeito. casos de câncer, eles estão aumentando e hoje em dia não tem mais idade, "Ah, era 50 anos, 60 anos", não. Eu nesse trajeto, né, nessa trajetória aí do tratamento, eu conheci pessoas com 20, 25, 30 Verdade. anos, Sim, né, então, não está tendo idade mais, digamos assim. Então, sim. o que a gente puder fazer a nossa parte para se prevenir, façam. E eu queria fazer até uma observação que sobre o diagnóstico precoce. Eu fiz as quimioterapias, né, Uhum. e como eu falei, o tumor ele tinha menos de 2 centímetros. Sim. Na quarta quimioterapia, ele já tinha sumido. Nossa. Sim, na quarta quimioterapia vermelha. Toda consulta que eu ia, a médica apalpava e ele estava reduzindo, reduzindo, até Uhum. que, graças a Deus, na quarta quimioterapia vermelha, ele sumiu. E na cirurgia, a mastologista, ela retirou ali o local que ele estava, né, e aquela biópsia, ela retirou aquilo e levou para biópsia. Certo. Na biópsia já não tinha mais Já células negativo. cancerígenas nenhuma. Olhe só. Por isso da importância do diagnóstico precoce, né. Então eu quis falar isso para saberem da importância, né, como até mesmo você falou, se fosse tardio, pode ser que até tinha dado metástases, né, ir até para outro órgão, ou até mesmo ter um tratamento muito mais avançado, né. Então por isso que é muito importante, o diagnóstico precoce. A minha mastologista, ela é muito enfática sempre em falar sobre a diferença do tratamento de quem consegue pegar no comecinho, de Sim, quem tem o diagnóstico precoce. Ela fala da questão do se você faz o. Ela falou, existem exceções, existem, mas em 97% dos casos tudo que é pego no começo, ela falou, eu já cheguei a tirar câncer sem precisar fazer químio, de tão no começo que foi. E é muito diferente quando você tem um avanço da doença, né? Que ela sim, pode até passar totalmente para outros diferente. locais. Então, a prevenção realmente é a solução, né? Sim, Para todo. E se tiver que acontecer, que seja tudo muito rápido, como foi o seu, isso, né? Não foi exatamente. fácil, mas deixou uma mulher mais forte, porque só com a Sim, tua história que você está contando aqui,
O que sai para mim aqui da nossa conversa é que você se tornou uma mulher mais forte, que você se conectou mais a Deus e entendeu o tamanho da tua fé, Com certeza. que Uhum. você percebeu o quanto você é amada pelas pessoas que estão à sua volta, que você é inspiração para muita gente, né? Porque você venceu uma batalha que ela não é só física, ela é emocional, né? Tem gente que decide lutar e tem gente que decide se entregar, né? Que prefere Exatamente. não passar pela quimio e por tudo que você passou, porque não é fácil, não é fácil. Só quem passa Só tem quem noção passa da tem dimensão noção. disso, né? Exatamente. De não conseguir levantar da cama, de parecer que sugou toda a energia, de todos os sintomas que vêm junto. E ainda assim você fazer o que você fez de vou pra academia sem força, mas é um dia de cada vez e eu vou lutar, né? Então Exatamente. é muito bom ouvir mulheres que inspiram a gente no sentido de vida mesmo, de querer viver, de querer compartilhar essa experiência até para que outras pessoas saibam que faz diferença a gente olhar pra gente, né? Então, você falou pra mim, mudei minha alimentação, comecei a fazer atividade física, compartilhando histórias assim que a gente consegue tocar as pessoas, né? E fazer com que a gente se observe mais, né? Então, eu agradeço você por vir Imagina. conversar com a gente aqui hoje. Eu conversaria muito mais com você, que eu fiquei curiosa Sim. para várias coisas. Mas, assim, hoje a nossa intenção realmente é trazer para a equipe esse olhar, assim, de uma mulher que venceu a batalha, Amém. né? Glória a Deus, sim. E hoje ela tá só incentivando outras pessoas para que elas não passem por isso, né? Então, foi muito bom poder conversar um pouquinho com você e saber da tua história. E eu que agradeço o convite e poder compartilhar um pouquinho, né, nem que seja um mínimo, né, O porque mínimo, se a gente né? ficar aqui, eu vou ter o maior prazer de contar Sim, todos os sim. detalhes, né. Então, realmente é um prazer em poder compartilhar e até, de uma certa forma, incentivar outras mulheres realmente da importância do diagnóstico precoce, né, fazer os exames, ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico. Então, o que eu puder, contem comigo, tá, eu estou à disposição e gratidão pela oportunidade.